Bom, gente, já estamos de volta com a nossa programação Novo Dia, aqui pela Rádio Renascer HD. Agora são exatamente 7 horas e 38 minutos. E nesse momento, queridos, eu quero compartilhar com todos os nossos ouvintes e a você que nos acompanha nesse momento, uma palavra de Deus, uma reflexão, para que a gente possa ter um entendimento da palavra de Deus nessa manhã de hoje. E o tema da nossa reflexão, ela está baseada no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, e nós iremos falar um pouco sobre a repreensão na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desse tema, sobre repreender, sobre corrigir, sobre correção, em nome do Senhor Jesus. Você que nos acompanha nesse momento, muito obrigado pela sua audiência, e vamos dar seguimento na nossa reflexão do dia. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, a palavra de Deus ela vai nos dizer exatamente o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Louvado seja Deus. Então existe uma orientação da parte do nosso Senhor para nossas vidas, e a Bíblia nos mostra que o Senhor, ele disciplina a quem ama. O Senhor, ele só corrige, ele só disciplina, ele só coloca no eixo aquele a quem ama. Quando nós olhamos essa palavra repreensão, queridos, repreensão, ela não se trata de acusação, mas sim de chamar atenção, fazer um ato de correção quando necessário. Ser amado não é ser apoiado incondicionalmente em todas as ocasiões. Nós devemos saber que ser repreendido nos momentos necessários. Nós temos que compreender que existem momentos em que em nossas vidas nós precisamos ser repreendidos. E compreender a correção é amadurecer. Ou seja, compreender a repreensão, compreender o corretivo sobre as nossas vidas é exatamente isso, amadurecer, crescimento em nossas vidas. A própria Bíblia ela nos mostra um exemplo da palavra de Deus quando Pedro ele é repreendido exatamente pelo Senhor, porque como o versículo nos mostra, pois o Senhor disciplina a quem ama. Jesus amava Pedro, mas Pedro precisava ser repreendido naquele momento. E olha o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 16, versículo 23. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nesse momento, algumas pessoas podem pensar que Pedro estava sendo possuído por Satanás, Pedro estava possesso por algum espírito maligno. Mas quando o próprio Senhor Jesus se refere a Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás, Satanás nesse momento ele significa adversário. A palavra Satanás, ela significa adversário. E Pedro estava sendo adversário de Jesus naquele momento, pois Jesus ele veio na terra para cumprir um propósito. E o próprio Senhor Jesus declara para os seus discípulos: a chegar a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos daqueles mestres da lei. E Pedro diz: não, Senhor, de forma alguma, isso jamais acontecerá com você. Ou seja, se dependesse de Pedro, isso jamais aconteceria. Então Jesus repreende Pedro naquele momento, porque o propósito de Jesus era exatamente a vontade de Deus ser cumprida daquela forma. E Pedro estava sendo uma pedra de tropeço porque ele queria atrapalhar o processo do projeto de Deus para com a vida de Jesus. Então Jesus olha para ele e declara que para trás de mim, Satanás, porque está sendo pedra de tropeço. Ou seja, Pedro estava sendo um empecilho na vida de Jesus naquele momento, porque ele não estava olhando para o propósito de Deus na vida de Jesus, mas sim para as coisas do homem, porque Pedro amava Jesus e ele não queria que aquela coisa acontecesse com Jesus. Então, se Pedro se rebelasse naquele momento, talvez Pedro poderia se rebelar contra Jesus por uma repreensão tão forte. Talvez se fosse com um de nós nos dias de hoje, por essa palavra forte,
para trás de mim, Satanás, muitas pessoas poderiam até mesmo abandonar o evangelho. Muitas pessoas poderiam até abandonar os seus líderes, pastores, a sua igreja, por conta de uma informação, de uma acusação tão forte. Mas naquele momento, Jesus, por amar Pedro, ele repreendeu para que Pedro entendesse o propósito de Jesus aqui na terra. E Pedro compreende perfeitamente. É tanto verdade que logo após nós vamos ver, depois da morte de Jesus, que Pedro é um dos líderes dos discípulos e que continua a propagação do Evangelho de Cristo. Naquele momento, Pedro foi repreendido, mas não para o mal, mas sim para o bem. E logo depois, mais na frente, nós vamos ver a história de Pedro, de que Pedro foi um dos discípulos em que mais continuou a palavra de Deus, ele que deu a continuidade à elevação do Evangelho. Então existe uma atenção sobre a repreensão em determinados momentos de nossas vidas. Nós precisamos ser repreendidos. Louvado seja o nome do Senhor. Exortando uns aos outros com amor, ou seja, ensinando, mostrando, capacitando uns aos outros com amor. Cabe a nós, como os cristãos, zelarmos pela edificação da fé de cada um. Ser repreendido não é o fim do mundo, mas a oportunidade para se realinhar à vontade de Deus. É isso que Deus deseja para mim e para você nesse momento. É isso que Deus está mostrando a realidade para nossas vidas nesse momento, em que a repreensão, quando ela vem da parte de Deus, ela vem para nos edificar, para nos ensinar, para nos mostrar a realidade, a verdadeira vontade de Deus. Que essa palavra ela venha se cumprir em nossas vidas a partir de hoje. E a você que nos acompanha, em nome do Senhor Jesus, que esse versículo que se apresenta para nossas vidas venha estar presente em todos os dias de nossas vidas. Porque Deus ele só disciplina aquele que ama e castiga aquele que aceita-o como filho. Então nós devemos aprender a receber a repreensão. Existem pessoas que quando são repreendidas, no mesmo momento elas se iram, elas se angustiam. Muitas das vezes quando são repreendidas no seu trabalho, na sua igreja ou em qualquer área da sua vida. Nem sempre a repreensão ela parece ser boa, como o próprio versículo diz na Bíblia. Nem toda repreensão no momento parece ser bom, mas ao longo prazo, mais lá na frente, nós iremos ver que é necessário aquela repreensão em nossas vidas. Que a partir de hoje nós possamos aceitar a repreensão em nossas vidas não como uma coisa ruim, mas sim como uma edificação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Então eu convido você nesse momento a orar junto comigo e vamos agradecer ao nosso Deus por esse aprendizado, por essa direção, por essa palavra que o Deus nos traz nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos junto comigo e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e meu amado Pai que estás nos céus, meu Deus, nesse momento, Pai amado, eu primeiramente agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concede nessa manhã de hoje. Meu Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar respirando esse ar em que o Senhor nos proporciona nesse dia de hoje. Meu Deus, eu agradeço o Senhor, meu Deus, por essa repreensão, por essa palavra. Eu agradeço o Senhor por essa direção que o Senhor nos traz nessa manhã. Eu sei que o Senhor ama a cada um de nós, a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos acompanhando nesse momento. O Senhor tem um amor especial por cada um. E é por esse amor, meu Deus, que é necessário que o Senhor entre com a correção, com a repreensão em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos garante e nos afirma que o Senhor só repreende aquele que o Senhor ama. Então, meu Deus, coloque nos nossos corações que toda repreensão, Senhor, ela não venha para o mal, mas sim para o bem em nossas vidas. Porque essa é a vontade do Senhor, para que nós possamos compreender e entender as suas vontades, nós precisamos, no momento em que for necessário, da repreensão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que esse versículo, meu Pai, eu te peço que o Senhor coloque em nossos corações e que nós possamos colocar em prática em todos os dias de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, a pessoa que está nos ouvindo nessa manhã, a todos os nossos ouvintes, a todos a nossa audiência. Eu peço as bênçãos do Senhor pela vida do Bispo Jonas, que se encontra aqui conosco pela Rádio Renascer HD, a
todos os colaboradores, a todos os patrocinadores, a todos os comunicadores dessa rádio abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que nesse dia, meu Pai, o Senhor venha guardar a nossa saída e a nossa entrada, e não permita, Senhor, que nenhum mal venha atingir as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu Deus, mais uma vez por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus.